Gente, o Gui, quando eu cheguei, ele falou assim: cara, se tá em casa, fica à vontade. Eu falei: cara, eu sei que eu tô em casa. Você tá esquecendo que eu morei aqui nessa igreja 21 dias? Eu fiz o Difflin School em janeiro desse ano com a galera do Difflin de várias partes do Brasil. E eu fiquei 21 dias morando aqui na igreja, na salinha ali de trás, tomando banho, tomando café da manhã, almoçando e jantando todos os dias aqui. E eu tenho o privilégio de dizer que eu conheço bem os líderes de vocês. Não só os pastores mais jovens, quer dizer, todos os pastores são jovens, inclusive o pastor Cleiton, muito jovem. Mas eu tenho o privilégio de poder dizer que eu sou amigo desses caras, e eles são pessoas que me inspiram demais. Eu tive o privilégio de viajar com o pastor Cleiton uma vez para os Estados Unidos, com o pastor Abe. A gente passou 10 dias também almoçando, tomando café, conversando. Eu quero dizer como vocês são privilegiados por fazer parte do que Deus está fazendo através da liderança de vocês aqui em Barueri. Amém? Uma salva de palmas para a igreja de vocês. Bom, como o Gui falou, eu sou missionário, eu sou cearense. Espero que vocês não tenham percebido pelo tamanho da cabeça. E eu vim para São Paulo faz mais ou menos 2 anos, junto com a equipe de Atos em Ação, que veio começar a Igreja da Paz lá em São Paulo. E antes de eu vir para São Paulo, eu não estava muito ligado com essa coisa de atmosfera. Para quem não sabe, a atmosfera é o ministério de recepção da igreja lá em São Paulo. É o nome que nós damos para esse ministério de recepção. Eu não estava muito ligado com essa cultura do voluntariado, com essa cultura do servir no domingo. Toda a nossa igreja já tem uma cultura muito linda de servir, discipulando, sendo discipulado, nas células, em várias maneiras a gente serve. Mas eu não estava ainda acostumado com essa nova maneira de servir também no domingo. Eu era o que eu chamo de um crente Maria. Sabe qual é o crente Maria? É o contrário do crente Marta. Quem lê Bíblia aí, gente? Me ajuda. Eu só queria ir para a igreja para louvar, levantar minha mão lá, de vez em quando dar uma chorada, quando a música era muito, aleluiada. E eu ouvia a palavra, pegava as minhas notas, ia para casa, na semana eu preparava o estudo, estudava a minha folha lá da célula para poder liderar. E era a minha vida assim, de serviço na igreja, além da célula que eu estava lá, não fazia muita coisa no domingo. Mas sabe, eu aprendi algumas coisas que mudaram a minha maneira de enxergar o domingo da igreja. A igreja é um grande hospital para receber pessoas doentes, pessoas perdidas. Quantos querem nisso? Amém? Então eu entendi que eu precisava ser um pouquinho mais como Marta. Não só adorar e orar e receber aquela palavra, aquele pão do céu, aquele alimento para mim, mas eu precisava ser um pouco mais como Marta. Porque às vezes eu acho que as pessoas entendem um pouco errado esse texto. Às vezes a gente fala: não, Maria está certa e Marta está errada. Jesus nunca falou que Marta estava errada. Jesus falou que Maria escolheu a boa parte e isso não seria tirado dela. Mas para pensar, sempre que tiver uma Maria aos pés de Jesus, tem uma Marta na cozinha fazendo almoço. Amém? Então quando você chegou na igreja, quando eu cheguei na igreja, que nós recebemos uma palavra, que nós nos rendemos aos pés de Jesus, que nós entendemos que nós precisávamos de um Salvador. Enquanto a gente estava sentado, tinha alguém nos bastidores trabalhando. Tinha alguém que chegou mais cedo para arrumar a cadeira que eu sentei, que você sentou. Tinha alguém que limpou o prédio. Tinha alguém lá no prédio, na sala das crianças, cuidando dos seus filhos. Então, para cada Maria que está aos pés de Jesus, recebendo aquela presença tão gostosa, existe uma Marta. E eu creio que Deus nos levanta como uma geração que não só vai estar apaixonada por Jesus como Maria, aos pés dele, mas também como Marta, apaixonada por servir ele, para que outros possam também chegar aos pés de Jesus. Amém? Então eu comecei a me envolver mais no servir no domingo. E eu me envolvi mais no ministério Atmosfera. Eu vou mostrar essas fotos no final, não vamos usar esse slide agora. Eu quero primeiro entrar no coração do servir, o coração do voluntário, antes de a gente mostrar mais sobre o ministério Atmosfera. Sabe, nós temos a tendência, como seres humanos, de querer mais receber do que dar. De querer ser mais cuidado do que cuidar. De querer ser mais servido do que servir. E eu percebi que eu estava meio que lutando com isso. Tipo, cara, esse negócio de servir aí, vou ter que sair da minha zona de conforto, vou ter que domingo estar lá mais cedo, vou ter que servir. E eu comecei a fazer uma coisa que me ajudou muito a ser aquele servo que eu queria ser diante de Deus. Não que eu tenha chegado lá, como Paulo fala, mas eu já melhorei um pouco. Sabe, eu comecei a fazer declarações diárias. Eu aprendi com grandes homens de Deus
que as minhas palavras têm poder. Amém? A Bíblia diz isso, na verdade. E eu comecei a fazer declarações diárias sobre quem eu sou em Cristo. E eu tenho uma lista de declarações por assunto lá. E um dos assuntos que eu declaro para mim diariamente é sobre ser servo. Então todo dia eu pego meu celular, eu abro minha lista de notas lá, eu tenho as minhas declarações, e eu declaro pelo menos 3 coisas sobre ser servo. Eu declaro: o mundo será diferente e melhor porque eu sirvo Jesus hoje. O mundo será diferente e melhor porque eu sirvo Jesus hoje. Eu amo servir as pessoas a quem Jesus ama. E a minha favorita é: servir não é apenas algo que eu faço, é quem eu sou. E cara, ao declarar isso ao longo do dia, quando eu me pego em situações onde eu preciso servir, eu lembro do que eu falei de manhã. Eu tenho que agir de maneira coerente com aquilo que eu declarei, porque esse é quem eu sou. Isso é tão forte, essas declarações diárias, que uma das outras declarações que eu tenho é: eu sou generoso. Eu achei que eu era muito generoso, mas quando eu coloquei essa declaração lá, que eu comecei a falar isso para mim mesmo, eu percebi que eu me tornei muito mais generoso. Ao longo do dia, quando eu tinha a oportunidade de abençoar alguém, de comprar alguma coisa para alguém, ou até na hora da oferta, eu lembro: cara, eu falei para mim hoje de manhã que eu sou generoso, então eu tenho que exercer isso. Eu sou generoso. Não é algo que eu faço, é quem eu sou. Então nós temos que lutar contra a nossa tendência natural humana de só querer ser servido. Nós fomos criados para nos relacionar com Ele. Nós fomos criados para conhecer Jesus. Mas a consequência de quem conhece Jesus é querer fazer Ele conhecido. Amém? Então eu creio que Deus está levantando nessa igreja também, aqui em Barueri, um exército de servos e voluntários para a glória de Deus. Quero ler com vocês os últimos 3 versículos do capítulo 10 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 31. Primeiro Coríntios 10, 31. Quem amém diz achou? Vamos lá. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: assim, quer vocês comam, quer vocês bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. E no último versículo do capítulo ele fala: também eu, Paulo está escrevendo isso, também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque eu não estou procurando o meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. Paulo fala: eu procuro agradar as pessoas, não para eu ser tirado como cara legal, não, para todo mundo bater palma, ó o Paulo, ó, gente boa, hein? Não, ele fala: eu procuro não o meu interesse, mas dos outros, eu procuro agradar os outros, para quê? Para que eles sejam salvos. Sabe, quando eu comecei a aprender mais sobre essa cultura do voluntariado, sobre a atmosfera, sobre essa cultura de receber bem as pessoas, eu confesso que eu fiquei um pouco escandalizado no começo. A gente visitou algumas igrejas nos Estados Unidos, o pastor Cleito estava lá também com a nossa equipe de pastores lá nessas igrejas que a gente visitou, e eles falavam o tempo todo: nós temos um santo zelo e uma preocupação santa em receber bem as pessoas, a experiência que essas pessoas vão ter na igreja, como elas vão se sentir ao chegar no prédio da igreja, como elas vão se sentir durante o culto, como elas vão se sentir depois do culto. E eles falavam o tempo todo a experiência das pessoas na igreja, a experiência das pessoas na igreja, como elas estão se sentindo, o que elas pensaram, o que elas acharam. E eu confesso aqui, na minha mente um pouco mais carnal, eu falei: cara, esses caras estão exagerando. Como assim a experiência da pessoa na igreja? O culto, ele é cristocêntrico. É Cristo que é o centro, não é a pessoa. Essa preocupação toda com a pessoa, de como ela vai se sentir, como ela vai pensar, se ela vai sorrir para ela, se não vai sorrir para ela, eu acho um pouco exagerado. E eu fiquei só ouvindo isso, pensando na minha cabeça, não falei para ninguém, lá nas palestras que a gente foi, e visitando as igrejas e tudo mais. E aí um dos pastores lá, que estava dando um treinamento para a gente, ele falou uma coisa que me quebrou, assim, quebrou todo o meu pensamento tão errado que eu estava pensando. Ele falou: sabe por que a gente faz isso? Sabe por que a gente se preocupa tanto com cada pessoa que está entrando por aquelas portas? Sabe por que a gente tem esse zelo tão grande em garantir que aquela pessoa vai se sentir bem aqui na igreja? Porque a gente sabe que cada pessoa que entra por aquelas portas é uma pessoa em potencial para entregar a vida a Jesus, para levantar a mão no fim do culto, vir aqui chorando para frente, ou é uma pessoa em potencial para ficar frustrada com a igreja,
talvez já é frustrada e vai ficar mais frustrada e nunca mais na vida pisar na igreja evangélica. A experiência de uma pessoa em um domingo pode salvar uma família toda, mas uma frustração pode fazer com que essa pessoa nunca mais volte para a igreja. Então a gente tem uma grande responsabilidade como igreja, de receber bem essas pessoas nesse lugar que a gente chama de casa. Amém? E quando eu comecei a entender isso, eu falei, cara, eu estou errado então. Essa preocupação, esse zelo, não é algo humano, mas é sim, simplesmente o amor por aquelas pessoas a quem Jesus ama. Esse cuidado todo, essa preocupação toda, é simplesmente amar as pessoas que estão perdidas. E de amor por perdidos, eu sei que vocês entendem demais. Vocês podem me ensinar, porque eu sei que vocês cuidam bem dos seus discípulos. Vocês são líderes, vocês cuidam, vocês são pastores, que dão a vida de vocês pelas ovelhas de vocês. O que eu estou querendo dizer aqui é a gente trazer esse cuidado, ainda mais esse zelo, para o domingo. Porque a gente pensa muito isso na célula, a gente pensa muito isso na semana, mandando mensagem, ligando para os nossos liderados. Mas e se a gente criasse um ambiente tão amoroso, tão especial no domingo, que até uma pessoa que não foi convidada por ninguém, que ela estava passando lá na frente e ela viu a igreja, até essa pessoa ao entrar vai falar, uau, eu encontrei a minha casa. Sabe nessa foto, os nossos voluntários, eles amam os dias de chuva. Lá na igreja a gente fala que os dias de chuva são os melhores dias. Por quê? Por que são os melhores dias, Gabriel? Porque a gente tem mais uma oportunidade de fazer as pessoas se sentirem amadas. A gente pega o guarda-chuva, nossos voluntários correm até o carro, eles pegam o guarda-chuva, vão lá, 2, 3 voluntários para cada carro, pega a pessoa, traz a pessoa, se está molhando a pessoa, o voluntário fica para fora do guarda-chuva e deixa a pessoa dentro. Cara, teve uma família que chegou num dia de chuva como esse. E o voluntário, eu nunca falei para os voluntários fazer isso, é o coração deles. Eu nunca falei, fica na chuva para se molhar e deixar as pessoas. Não. O coração é aquele versículo, a nossa base. Não tendo o nosso próprio interesse, mas o interesse do outro. Para quê? Para que seja salvo. Então essa família, o voluntário foi lá, ficou para fora do guarda-chuva para poder proteger a mãe e a filha. E o pai no outro guarda-chuva. E aí, essa mãe ficou tão impactada com isso, do cuidado do voluntário para que ela não se molhasse. Ela assistiu o culto. E no final, ela falou para a pessoa que convidou ela para a igreja. Primeira vez dela na igreja. Ela falou para a pessoa que trouxe ela. Eu nunca fui tão bem recebida em uma igreja. Eu encontrei meu lugar, é aqui que eu vou congregar. Porque alguém não pensou no seu próprio interesse. Até se molhou um pouco. Pensando no interesse do outro, para que aquela família fosse salva. E eu e você podemos fazer isso. Sabe, depois, mais na frente, o Gui e a equipe do Atmosfera daqui vai estar passando muito treinamento para quem quiser se engajar mais nisso. Mas o que eu queria falar hoje é o que a Bíblia diz sobre servir. Qual a importância da gente servir? Sabe, o que as pessoas dizem que você está sempre fazendo? Um dia eu vi a história de um pastor que tem uma filha pequena, e essa filha pequena levou uma amiga para casa. E aí, quando ela chegou em casa, essa amiga da filha do pastor, ela viu o pastor e a pastora na cozinha, muito amorosos, carinhosos, assim, aquela coisa de beijinho na bochecha e tal. E a criança ficou meio... Sabe criança quando vê um casal se beijando? E aí a filha do casal, a filha dos pastores olhou. Você não viu nada, é bom você se acostumar com isso, porque o papai está sempre amando a mamãe. Isso me fez pensar, sabe, se eu perguntar para meus amigos o que eu estou sempre fazendo, o que eles vão dizer? O que as pessoas mais próximas de você vão falar para você, se você perguntar para elas? O que eu estou sempre fazendo? Será que a resposta vai ser, você está sempre encorajando, você está sempre amando, você está sempre se importando com os outros, você está sempre ligando, você está sempre demonstrando carinho? Ou será que as respostas vão ser, você está sempre nervoso, você está sempre indiferente, você está sempre no Instagram, você está sempre na academia? Qual é a resposta para essa pergunta? Quando eu refleti sobre isso, eu comecei a mudar algumas coisas que eu estava fazendo. Até a maneira de usar o meu tempo, porque eu quero ser conhecido diante de Deus como alguém que está sempre servindo. E como o texto que a gente leu, fazendo tudo para a glória dEle. Amém? Hoje em dia, a gente, como eu falei, tem essa tendência de querer mais ser servido e querer que as pessoas vejam quando a gente serve. A gente quer muito ser servido, mas quando a gente serve, a gente quer que os outros vejam. Porque quem não gosta de um aplausozinho de vez em quando, não é? O ser humano gosta disso. Mas sabe, será que a maneira de Deus promover as pessoas no reino
É usando a nossa autopromoção? Ou será que Deus tem uma maneira diferente de nos promover? A nossa tendência natural é querer que as pessoas vejam que eu estou servindo. É querer que as pessoas falem, ó, parabéns, cara, você está servindo muito, hein? Mas será que esse é o nosso coração, de querer essa honra? De querer esse reconhecimento? Jesus falou, e esse texto está em Mateus 23, você pode tomar nota, depois ler com mais calma em casa. Mateus 23, 11. O maior entre vocês deverá ser servo. O maior entre vocês deverá ser servo. Sabe, Jesus nos dá um exemplo. A Bíblia fala que Jesus, embora sendo Deus, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. E ele, tornando-se como um homem, a Bíblia fala, ele tornou-se servo, semelhante a homem, e foi obediente à morte e à morte de cruz. Nós temos Jesus como nosso exemplo. E se Jesus era servo, nós vamos seguir o exemplo dele de servir. Servir é um ato de gratidão. Se você fosse resumir o que eu estou falando hoje aqui, servir é um ato de gratidão. Nós não servimos porque o meu líder me pediu. Você não deve servir simplesmente porque algum pastor chegou para você e falou, olha, a gente precisa de ajuda, você pode ajudar? Se você for, parabéns, você está ajudando. Mas mais lindo ainda o seu coração vai ser, se você for, não porque alguém te pediu, mas porque você fala, ei, eu sirvo como uma atitude de gratidão pelo que Deus fez por mim. Assim como eu cheguei na igreja e tinha uma Marta na cozinha, preparando a refeição espiritual que eu comi. Hoje eu quero ser essa Marta para que outra Maria possa chegar aos pés de Jesus. Nós somos Martas e ao mesmo tempo Marias. Nós estamos na presença dele e ao mesmo tempo temos o privilégio de preparar a refeição, de preparar o ambiente para que outros possam chegar. Quero ler um texto com vocês em Marcos 1:29, se você for rápido de endereço. Marcos 1:29. Diz assim, Marcos 1:29 até o 34. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, após o pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios, e não permitia, porém, que falassem porque sabiam quem ele era. Um dia eu li esse texto e eu comecei a enxergar uma coisa que eu nunca tinha enxergado. Para pensar, é uma situação bem cotidiana que acontece com a gente aqui. Quando acaba o culto, você chama alguém para comer uma pizza, certo? E você paga porque você é generoso, amém? Então, o texto fala que Jesus, Tiago e João foram para a casa de Pedro. Para quê? Para comer, depois do culto, só que era o culto da manhã. Então, de manhã, acabou o culto lá, eles foram para a casa de Pedro. Quando chegou na casa de Pedro para comer, aquele almoço maravilhoso, Jesus descobriu que a sogra de Pedro estava doente. O que Jesus fez? Curou a sogra de Pedro. Pegou pela mão, na hora ela foi curada de toda enfermidade, toda febre. E qual foi a atitude imediata da sogra de Pedro após ser curada por Jesus? Servir. Jesus pediu para ela servir? Fala, ó, te curei, agora tu vai fazer a comida para a gente. Não. Jesus curou ela e imediatamente ela levantou-se e começou a servi-los. Eu imagino que a Bíblia não deixa claro o que ela fez, mas eu imagino que ela fez uma comida. Talvez a sala estava bagunçada, ela estava doente já talvez alguns dias. Imagina, a sogra, a dona da casa, doente. Não sei se alguém tinha feito a faxina. Talvez estava sujo. E ela começou talvez a limpar, a fazer a comida. Mal sabia ela, que naquele mesmo dia, naquela mesma tarde, o texto continua falando, após o pôr do sol, toda a cidade veio para a porta da casa dela para receber a oração. E muitos foram curados e demônios foram expulsos. Ela não sabia, mas aquele serviço dela para com Jesus cooperou para o cumprimento de uma promessa. Olha o que essa mesma história contada agora em Mateus 8, tem um detalhe que não conta em Marcos. Fala assim, após contar essa história, fala assim, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Isaías tinha profetizado isso 600 anos antes. E aquela senhora, o ato dela de servir a Jesus, de arrumar a casa, de preparar uma refeição, mal sabia ela que ela estava preparando tudo aquilo para a chegada de muitas pessoas que viriam. Ela, sem saber, ao servir,
estava cooperando com o cumprimento de uma promessa. Essa mulher entrou para a história. Ela cooperou para o cumprimento de uma promessa, porque ela serviu. E servir é um ato de gratidão. Jesus me chama e chama a mim e a você para fazer parte do que Ele está fazendo. E eu quero ser bem prático hoje. Eu não quero demorar, mas eu quero te dar 3 exemplos de 3 histórias da Bíblia que mostram atos de serviço, que podem inspirar a você, para que você possa servir como um cristão saudável, com um coração voluntário e agradar a Deus com uma forma de gratidão. 3 coisas. Primeiro, traga um almoço. 3 maneiras de servir. Eu vou explicar. Traga um almoço. Ofereça uma carona. Traga um almoço. Ofereça uma carona. E carregue uma toalha. Vamos começar pelo almoço. Todo mundo conhece aqui a história de Davi. Todo mundo sabe que Davi é conhecido na Bíblia como um homem segundo o coração de... Cara, a Bíblia fala tão bem de Davi. Claro, não esconde os erros dele, mas fala tão bem dele. Que fala que quando ele voltava das guerras, as mulheres estavam nas calçadas, gritando o nome dele, cantando o nome. Cadê os solteiros aí? Homens solteiros. Todo mundo com vergonha de levantar a mão. Eu também sou solteiro, levanta aí. Imagina se você volta do trabalho um dia, e na sua rua, todas as meninas estão lá, gritando o seu nome, cara. Cara, faziam isso com Davi. Pode parar de sonhar, nunca vai acontecer com a gente. Mas faziam isso com Davi. Mas o que esse cara fez? O que ele alcançou para ser tão famoso? Para ser tão reconhecido? E para ser tão famoso não só diante dos homens, mas diante de Deus. De ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Até hoje a gente se refere a Jesus como filho de Davi. Filho de Davi. Cara, o que esse cara fez de tão especial? A história dele, você lembra como começou? Ele tinha 7 irmãos. Todos mais velhos. Ele era o mais franzino, o menor de todos. Um dia o pai dele falou para ele: filho, pega esse pão aqui com esses queijos aqui, leva lá para Joabe, o general do exército, e para os seus irmãos, e entrega esse almoço para eles lá. Davi não falou: isso é muito significante, eu quero servir em outra área, esse ministério não é para mim. Ele falou isso? Não. Não, esse ministério não, eu queria ir para a guerra. Levar sanduíche? Fala sério, qualquer um dos empregados pode fazer isso. Ele não falou isso. Ele não rejeitou o ministério que Deus estava entregando para ele naquele momento. E a atitude de Davi, de ter ido até lá, foi que colocou ele na posição que ele chegou. Ele levou um almoço. E mais tarde, a Bíblia fala em Atos 13:36. Pode anotar também. Atos 13:36. Falando de Davi. Porque tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Ele serviu a sua própria geração. Cara, quando eu leio isso, eu penso, eu quero que... Já estou paulista, já vendo que eu estou falando meu? Foi sem querer esse. Cearense quase paulista. Davi, ele serviu a sua geração. Eu quero que no meu funeral, quando eu morrer um dia, espero que vai demorar muito ainda, mas quando eu morrer, eu espero que as pessoas que vão estar lá possam falar: o Gabriel serviu a geração dele. Quantos querem que falem isso de você quando você morrer? Por que a gente não vai para o céu quando a gente converte na hora, assim? Por que Deus não arrebata a gente? Porque a gente tem uma obra para cumprir aqui na terra. A gente tem uma missão aqui na terra. Traga um almoço. Segunda maneira de servir, não são exemplos para te inspirar. Ofereça uma carona. Sabe, há muitos anos antes de Jesus caminhar pela terra, há muitos anos, o profeta Zacarias tinha profetizado, tinha anunciado que o Messias, o rei, entraria em um jumentinho. Ele faria a entrada triunfal em um jumentinho. Mas para o povo da época, isso não fazia muito sentido, da época de Jesus. É como se, traduzindo para o dia de hoje, imagina que você está esperando um rei chegar, vai passar aqui pela avenida, tipo o casamento lá do príncipe lá, todo aquele comboio, todas aquelas pessoas nas laterais da rua para ver a noiva passando. Imagina um rei vai chegar, e todo mundo pensa que ele vai vir numa limousine, num carro muito caro, com batedores e polícias e muitos paparazzis, e aí vem o rei numa mobilete. Eu sei que é um exemplo muito tosco, mas é uma comparação para você entender. Todo mundo esperava o rei num cavalo branco, com um grande exército, com muitos súditos, e Jesus chega num jumentinho. Mas o interessante dessa história é que antes de Jesus entrar na cidade, ele envia 2 discípulos para pegar esse jumentinho. Ele envia 2 discípulos para pegar esse jumentinho. Eu quero ler rapidinho com você, está em Lucas 19, 29.
Eu vou ser rápido para a gente não demorar muito aqui, para conseguir cobrir tudo. Fala assim, Lucas 19, 29. Ao aproximar-se de Betfagé de Betânia, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem, encontrarão um jumentinho, já qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam aqui. Se alguém lhes perguntar, por que estão desamarrando? Falem que o mestre precisa dele. Então esses caras entraram lá, foram no lugar onde Jesus tinha falado que o jumentinho estava, e adivinha, o jumentinho estava lá. Amarradinho, do jeito que Jesus falou. Quando Jesus te dá uma palavra, irmão, vai. Que vai estar lá a bênção, amarrada no poste para ti. Amém? Espero que não seja um jumento. Amém. E eles foram, o jumento estava lá. Agora a Bíblia fala que quando eles chegaram lá, apareceu o dono do jumento, perguntando, ei, o que vocês estão mexendo aí no jumento? O que eles responderam? Responderam o que Jesus mandou eles responderem. O mestre precisa dele. Esse jumento era um jumento que nunca ninguém tinha montado. Esse cara, ele podia ter se aproveitado disso. A Bíblia não fala quantos jumentos ele tinha. Não fala se ele era um empresário do ramo de transporte, se tinha muitos jumentos. Não fala. Mas esse jumento era 0 quilômetro, cara. Nunca ninguém montou nele. E o cara podia ter falado, não, esse aqui, ó, quilometragem, 0 quilômetro, banco de couro aqui, tá, esse eu alugo. Não, ele não aproveitou uma oportunidade para ganhar dinheiro, pensando nele, mas ele falou, o Messias precisa, o mestre precisa. E ele deu o jumentinho que colaborou para o cumprimento da promessa de Zacarias sobre a entrada do rei. Ao servir Jesus, simplesmente com um bem que ele tinha, ao servir Jesus com o meio de transporte dele, ou com parte do patrimônio dele, ele colaborou com o cumprimento de uma promessa. Nós podemos servir Jesus com nossos bens também. Com a nossa atitude, com os nossos bens. E a última atitude para te inspirar hoje, carregue uma toalha. Como assim, Gabriel, carregue uma toalha? Traga um almoço, ofereça uma carona, beleza. Mas carregue uma toalha? Vou te explicar. Mas antes, deixa eu te falar. Os discípulos de Jesus tinham uma discussão constante entre eles. E a discussão era, quem é o maior? Traduzindo para o dia de hoje, quem é o bichão aqui? Quem é o preferido? Quem é o mais crente aqui de nós, os 12? Eu imagino essa discussão, a Bíblia não é muito clara sobre isso. A Bíblia fala que existiam essas conversas entre eles, mas na minha cabeça fantasiosa, eu fico pensando às vezes, como é que seria isso? Imagina que João falava, olha, você sabe que quem coloca a cabeça no peito dele, ó, sou eu. E Pedro, que era mais sanguíneo, devia ficar furioso. Fala, como é que é, cara? Me fala, quando foi que você andou sobre as águas? E os outros 11 deviam falar assim, ô mané, você está esquecendo que você afundou? E Pedro não vai ficar sem resposta. Ele falava, mas quem foi que me carregou nos braços de volta para o barco? Sabe, imagina essas discussões entre eles. E algum discípulo menos famoso, tipo Bartolomeu, falar, não, sou eu. Os outros 11 olham para ele assim, cara, ninguém nem lembra que você é discípulo. Sabe, a Bíblia fala que eles queriam constantemente mostrar um para o outro quem era o maior, quem era o principal, quem era o favorito. E um dia, na última ceia de Jesus com esses caras, que ele treinou durante 3 anos e meio, quase 4 anos com esses caras, discipulando eles dia e noite e dia. E Jesus mandou os discípulos para preparar um lugar, prepararam a sala onde seria a ceia. Esqueceram de uma coisa. Naquela época, vocês sabem que tinham criado para limpar os pés de quem entrava. As ruas não eram asfaltadas, bonitinhas desse jeito. E ninguém usava Nike Shox, ninguém usava tênis, sapatilha. Era todo mundo de sandália. Imagina como ficava o pé de barro das pessoas. Imagina a sua mãe, a cara que ela faria para você se você entrasse em casa, toda limpinha, com o pé cheio de barro. Então eles tinham lá na época alguém para limpar. E se não tinha alguém, a pessoa da casa ficava lá e limpava. Ou um servo, ou o próprio dono da casa. Naquele dia, era um salão cedido. Alguém cedeu aquele espaço para eles usarem. Alguém emprestou aquele salão para que Jesus fizesse a ceia. E os discípulos, nenhum deles quis se voluntariar para essa missão. Nenhum deles quis se voluntariar para ser esse cara. Todos eles queriam ser o favorito, ser o maiorzão, ser o bichão. Mas ninguém queria lavar os pés dos outros. E Jesus está no meio da ceia lá, ele levanta. A Bíblia fala que ele amarra uma toalha na cintura. Ele pega uma bacia de água e você sabe o que ele fez? Ele lavou os pés daqueles caras. Daqueles que se achavam.
Quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus, Ele é a estrela da manhã, Ele é aquele que morreu por mim e por você, Ele é Deus. E Ele se ajoelhou e lavou os pés dos caras. Por que Ele fez isso? Porque Ele viu pés sujos e corações orgulhosos. Pés sujos e corações orgulhosos. E Ele vai lá e dá o exemplo para os caras. E olha o que Ele fala. Após lavar os pés, Ele olha para os 12 e fala: eu, sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei os seus pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. E ele termina dizendo: agora que vocês sabem essas coisas, felizes são se as praticarem. Felizes são se as praticarem. Jesus dá o exemplo, Ele fala: façam isso, façam mesmo. Traga um almoço, ofereça uma carona, carregue uma toalha. Eu não sei como você pode servir. Nada de eu sei, daqui a pouco eu vou te falar como. Mas você pode servir de maneiras criativas. Eu não sei qual é o almoço que você vai levar. Entenda isso como uma figura. Eu não sei o que Deus tem te pedido para fazer. Mas uma coisa eu sei. Assim como Jesus deu o exemplo de servo, e assim como a Bíblia fala que o maior entre vocês será o que serve. No reino de Deus, se a gente quiser crescer no reino de Deus, é através do serviço. Eu estou pregando para mim, porque eu estou aprendendo tudo isso também. Nós somos chamados, mais uma vez, para não somente ser como Maria, mas para ser como Marta. Em breve, aqui em Barueri, vai ser lançado oficialmente, né, Gui, o Ministério Atmosfera. E essa é uma das maneiras que você vai poder servir. Uma das maneiras que você vai poder colocar os seus talentos, os seus dons, o seu sorriso à disposição para receber as pessoas que vão chegar. Sabe, quando começou isso lá em São Paulo, na nossa igreja da Paz em São Paulo, foi uma revolução. Porque a gente começou a ouvir tanto feedback positivo. Todo mundo que chegava elogiava tanto a nossa igreja. Tudo porque tinham irmãos voluntários, dispostos a chegar um pouco mais cedo e fazer algumas coisas na cozinha. Na cozinha que eu digo, não na cozinha, mas nos bastidores. Para que as pessoas pudessem chegar e se render a Jesus. A gente entende a vida cristã como uma corrida de revezamento. Uma corrida de revezamento. Como é que funciona a corrida de revezamento? Quem já assistiu as Olimpíadas? Do bastão passando. Começa com um cara e dá a largada. Ele corre. Tantos metros depois ele passa o bastão para o outro cara. Que ele corre. Passa o bastão para o outro. E aí, quantos chegam na linha de chegada? Quantos? Um chega na linha de chegada. Só um. Os outros ficaram no meio do caminho. Mas na hora de receber a medalha, no pódio, quem que sobe? Todos sobem. Todos sobem. Quero te dizer que quando alguém chega no domingo, que ele passa pelo primeiro voluntário do estacionamento, o cara com guarda-chuva, e ele passa o bastão para o cara que está nas placas. Seja bem-vindo. A gente tem placas lá em São Paulo. Eu vou mostrar as fotos daqui a pouco. Seja bem-vindo. Ele passa o voluntário das placas, que passa o bastão para o voluntário da porta, que tem balinhas entregando para as pessoas. Que passa o bastão para o voluntário que está dentro do auditório, ajudando as pessoas a encontrar um bom lugar para sentar. Que passa o bastão, então, para a equipe de louvor que vai iniciar o culto. Que passa o bastão para o pastor que vai pregar a palavra. E aí ele faz o apelo, e aí as pessoas levantam a mão, e aí a linha de chegada, e as pessoas convertem. Mas vamos voltar a essa fita aqui. A gente pensa às vezes que, olha que legal, o pastor pregou uma palavra tão poderosa, que muitas pessoas vieram para frente. Mas para analisar um pouco o percurso que esse bastão fez, ou que essa pessoa também fez, lá de fora até aqui. O pastor, ele tem um papel principal e essencial nisso, é muito importante. Porque ele foi o que chegou na linha de chegada, ele fez o apelo, as pessoas vieram. Mas todos aqueles que participaram dessa corrida, todos aqueles que serviram direta ou indiretamente, seja dentro do prédio, seja no Paz Kids, seja limpando, seja quem limpou, arrumou as cadeiras, seja quem está lá fora, todos aqueles que correram essa corrida, que serviram, têm o mesmo galardão e têm participação naquela vida que foi salva. Amém? A gente tem que mudar um pouco a maneira como a gente enxerga. E quando eu mudei isso, as minhas fichas caíram.
Sabe, um dia eu vi uma história que ilustra bem isso. Tinha um pedreiro construindo, colocando um tijolo em cima do outro, lá numa obra, num canteiro de obra, e alguém perguntou para ele, cara, o que você está fazendo aí? E aí o pedreiro falou, olha, eu estou pegando tijolo, eu passo a massa, eu coloco o tijolo em cima do outro. Passo a massa, coloco o tijolo em cima do outro. Aí o cara, legal, ele andou mais alguns metros, perguntou para outro pedreiro da mesma obra, o que você está fazendo aqui? E o pedreiro falou, olha, eu estou construindo uma parede. Essa parede aqui foi eu que levantei, aqui, ó, eu vou continuar aqui agora. Ah, tá. Ele andou mais um pouco e achou outro pedreiro na mesma obra. E falou, cara, o que você está fazendo aqui? Ele olhou para cima, só tinha uma parede, mas ele olhou assim, fez assim com a mão e falou, eu estou construindo uma grande catedral. O nome disso é visão. A gente não enxerga o voluntariado, a gente não enxerga o servir na igreja como simplesmente, eu estou apenas dando balinha na entrada da igreja. Eu estou apenas segurando um guarda-chuva. Eu estou apenas recebendo as pessoas, dando bem-vindo, boas-vindas para as pessoas. Eu estou apenas ajudando na oferta. Eu estou apenas olhando os carros. Não existe esse apenas. Você está correndo uma corrida. E na linha de chegada, pessoas vão ser salvas. E todos que fizeram parte dessa corrida têm esse mesmo galardão nessas pessoas que foram salvas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Se a gente pensa no servir como uma tarefa não tão importante, nem é tão motivador servir assim. Qual é a motivação para alguém chegar um pouquinho mais cedo na igreja, que todo mundo, ficar lá fora, às vezes no sol, tudo bem que não tem sol agora, no frio? Qual a motivação para isso? Eu não sei você, mas no natural, não sei se eu ia querer. Mas se eu entendo, e hoje eu entendo, que aquela minha atitude de estar lá fora, ajudando alguém a descer de um carro com um guarda-chuva na mão, está ajudando a salvar vidas, porque eu faço parte de um projeto maior do que eu. Quando eu entendo isso, cara, chegar mais cedo na igreja, nem que fosse 2 horas mais cedo, não é, mas nem que fosse, eu ia vir, porque eu sei que eu estou fazendo parte de salvação de pessoas. Tem que chegar mais cedo? Glória a Deus, pessoas vão ser salvas. Glória a Deus. Assim como aquela sogra de Pedro, que ela, ao servir Jesus, cooperou com o cumprimento de algo que era maior do que ela. Assim como aquele senhor, ao emprestar o jumentinho dele, cooperou com o cumprimento também de uma promessa que era maior do que ele. Eu e você, ao servir nas coisas simples, nós podemos cooperar com uma obra que é muito maior do que nós. Eu e você, nós somos chamados não para sermos espectadores, não para simplesmente ficar sentado enquanto Deus faz o trabalho. Não. A igreja é a concessionária autorizada de Deus aqui na terra. E você trabalha nessa concessionária. Amém? E é um trabalho voluntário. E é a coisa mais nobre que eu e você podemos fazer. É apresentar o amor de Jesus para aqueles que estão perdidos. Quero mostrar as fotos e contar alguns testemunhos. A gente pode ir mostrando as fotos. Essas são nossas voluntárias que ficam com as placas nas calçadas, na redondeza da igreja. Os carros passam devagar para ler isso, cara. A vizinhança passa devagar para ver. O que é isso, cara? Na porta a gente entrega balinhas. Agora a gente tem balinhas personalizadas até. A gente tem várias placas, pode continuar passando. Essa é a galera do estacionamento que serve lá, ajudando a estacionar os carros, a evitar que alguém pare num lugar proibido para não levar multa. Isso eles andam imitando os Beatles. Pode continuar passando. Galera da recepção interna. Isso aqui é um coffee break, gente, que a gente faz lá para os voluntários. É uma coisa muito top, assim, uma das minhas partes favoritas. Tem umas coisas doces, maravilhosas. Bom, deixa eu contar para vocês alguns testemunhos bem rápidos do que Deus tem feito. Uma pessoa chegou para mim recentemente, um testemunho fresco, tá? É novo. Cara, eu estava procurando uma igreja, eu cheguei aqui na igreja. E esse cara hoje ele é voluntário, tá? Ele serve com a gente. E eu não sabia como ele tinha chegado lá na igreja. Ele falou, cara, eu estava procurando uma igreja e alguém falou que essa igreja era diferente. E eu vim visitar. E alguém falou que os voluntários aqui eram muito incríveis, e que eram muito simpáticos e atenciosos, e que não apontavam aonde é uma coisa se eu perguntar. Me falaram que se você perguntar uma coisa para os voluntários, eles vão com você até onde você perguntar o que você está procurando no banheiro. Eles vão com você até lá. Eu não acreditei. Me falaram que se eu perguntasse onde era o Pais Kids, eles iam me levar até lá. Eu não acreditei. Eu fui na igreja. Quando eu cheguei lá, eu não conhecia os voluntários, eu não conhecia o pessoal. Eu procurei um cara de preto, um voluntário, e eu falei, amigão, onde é que tem água? Ele dizendo, eu jurava que o cara ia apontar, sobe o corredor aqui, ali.
Aí o cara olhou para ele e sorriu. Isso ele me contando, tá, gente? O cara que foi para a igreja. Ele olhou para mim, sorriu e falou: ah, você quer água? Me acompanha, eu te levo lá, eu vou contigo. Aí ele: não. E ele chegou lá, bebeu água. E ele falou: não, vamos tentar mais uma vez, vai, com outro voluntário. Querendo achar o erro, assim, né? E aí ele chegou em outra voluntária e falou assim: moça, onde que fica o banheiro? Aí a moça: ah, me acompanha, eu te levo lá. E ele falou: cara, é verdade isso. Essa igreja é diferente. Isso impactou tanto esse cara, que em pouco tempo, ele não só decidiu ficar na igreja, como hoje ele é voluntário, e ele é um desses caras que agora está lá ajudando as pessoas a entrarem. Uma simples atitude de não apontar, de levar alguém até onde ela precisa ir, transmite o amor de Deus para aquela pessoa. A gente tem todo um treinamento, isso aí, depois vocês vão pegar mais com o Gui, com a equipe, mas a gente sempre fala alguns nossos lemas. Um dos lemas é: não aponte, crie pontes. Enquanto você caminha com alguém, conecte-se com essa pessoa. E aí, a primeira vez aqui? Ah, eu vim, alguém me convidou, então eu recebi um cartãozinho de alguém me convidou e tal. Ah, que legal. Estou vendo que você tem criança, você quer conhecer nosso Pais Kids? Ela chega lá e ela vê a sala de criança tão linda que vocês têm. Isso faz diferença. Detalhes fazem a diferença. Voltando para o começo, por que é tão importante esses detalhes? Não é pensando simplesmente na experiência da pessoa na igreja, mas é simplesmente amar as pessoas a quem Cristo ama. E se essa pessoa chega na igreja e ela vê que essa igreja é uma igreja diferente, é diferente daquilo que eu pensava que a igreja era. Quantos aqui conhece alguém que tem preconceito com a igreja evangélica? Levanta a mão. Olha ao redor aí, olha ao seu redor. Todo mundo conhece alguém que tem preconceito com a igreja evangélica. Porque viu algumas coisas bem horrorosas na televisão e acha que toda igreja é assim. Nós sabemos que a nossa igreja é diferente, mas quem está lá fora precisa saber disso. Quando essa pessoa está chegando na igreja, ao ser bem recebida, ao ser amada, quando ela está descendo do carro, alguém ajuda ela com um guarda-chuva. Quando ela está andando, alguém ajuda ela, dá uma balinha para ela, ajuda a encontrar um lugar, pergunta quantas pessoas são, reserva os lugares lá na fileira, ajuda ela a chegar lá. Ela nem percebeu, mas enquanto ela está andando para a cadeira, nem começou o culto, ela está sendo preparada para a adoração. Nossa visão do Ministério da Atmosfera, a gente tem uma apostila, vocês vão ter acesso a tudo isso depois. A nossa visão é preparar corações para a adoração. Aquela pessoa que tem preconceito com a igreja, ela foi tão amada, quando ela chega lá, antes de alguém abrir a boca lá no microfone, ela fala: rapaz. E os preconceitos vão caindo. E a gente aproveita que a boca dela está aberta, e aí a gente mete a palavra de Deus. E aí, quando alguém levanta a mão no final do culto, entregando a sua vida a Jesus, todos nós, toda a igreja, tem participação nisso. Não é só o pastor. Nós entendemos que um voluntário servir na igreja é uma tarefa tão santa. Isso eu estou falando do pastor Ibe, tá? Não é heresia, é o pastor Ibe que falou. É uma tarefa tão santa quanto fazer um evangelismo. É uma tarefa tão santa quanto ministrar o louvor. É uma tarefa tão santa quanto pregar a palavra. Porque tudo isso faz parte da mesma corrida. E a chegada, a linha de chegada e o pódio. O pódio é para todo mundo. Amém? Quero mostrar um vídeo de como, é bem resumido esse vídeo, mas é um vídeo que a gente mostrou lá na igreja um tempo atrás. Eu trouxe para vocês verem também um pouquinho de como funciona a atmosfera lá na Paz São Paulo. Pode aumentar só um pouquinho o som. Acho que está no mudo. Bom, acho que pode colocar do começo, por favor?
Glória a Deus. Se um dia você for lá na Igreja da Paz de São Paulo, você procurar um voluntário e perguntar para ele: o que você está fazendo aqui? Ele não vai te responder: estou distribuindo balas, estou ajudando na recepção interna, estou no estacionamento, estou com guarda-chuva. Ele vai te responder: eu estou ajudando a salvar vidas. Quando nós entendemos que o nosso serviço coopera com a obra de Deus na terra, que nós podemos participar com algo que é maior do que nós, não existe outra resposta do nosso coração senão chegar diante de Deus e falar: Deus, eis aqui um voluntário, eu quero servir na tua casa. Fique de pé, eu quero orar com você. Deus, obrigado, Pai, porque nós podemos servir ao Senhor e nós podemos fazer parte. O Senhor nos convida para fazer parte daquilo que o Senhor tem feito na nossa igreja. Nós queremos sim estar aos teus pés e desfrutar da tua presença. Mas isso é tão gostoso, Senhor, que nós queremos trazer outras pessoas para participar disso também. E para isso nós estamos dispostos, Deus, como tua igreja, para sermos como Marta e servir também, para que Marias possam chegar e se colocar aos pés do Senhor. Deus, eis aqui a tua igreja, disposta, Pai, não simplesmente servir para receber aplausos ou para receber honras humanas, mas servir porque acredita no projeto que o Senhor confiou à igreja. Muito obrigado, Pai, porque você nos deu a oportunidade de te servir, seja trazendo um almoço, seja oferecendo uma carona, seja carregando uma toalha, servindo numa atmosfera, em tudo que a gente fizer, que a gente possa fazer para a glória de Deus. Para terminar, eu quero que você declare junto comigo: servir não é apenas, espera um pouco, servir não é apenas algo que eu faço, é quem eu sou. Vamos lá no 3? Servir não é apenas algo que eu faço, é quem eu sou. Amém, Deus abençoe.